E aí, galera do Caur, tudo beleza com vocês? Então, já ouviram falar de massa molar atômica ou molecular? Não? Esse daí é o tema da nossa aula, beleza? Fica comigo aí até depois da vinheta. Beleza, estamos aqui. Não esquece, pessoal, de deixar aquele like aí logo no começo, ok? Se inscreve lá para dar uma força aí no nosso projeto, maravilha? Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é massa molar, massa atômica, massa molecular e massa molar. Beleza? Aí, ó, deixa aí vários likes. Ok, deixa eu só tirar esses likes daí. Beleza. Ó, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos estudar, a gente vai ver hoje aqui, ó, massa molar, massa atômica e molecular, ok? Só para a gente recapitular, a gente viu lá que o elemento, né, a sua representação é o elemento. Aqui embaixo fica o Z, que é o número atômico, e A, que é a massa, número de massa. E lembrando que o número de massa é o número de prótons mais número de nêutrons. Tranquilo? Então, ó, o oxigênio é a representação do oxigênio, 16, 8. 16, número de massa, e 8 é o número atômico, que é o número de prótons do elemento. Okay? Não vamos confundir número de massa com massa atômica. Tranquilo? Beleza. Então, ó, a gente aprendeu lá que o átomo, né, representado por essa circunferência. A medida de massa de um átomo, certo? Ela é feita através do quê? Ela foi definida através da massa de 1/12avos, aqui ó, 1/12avos, né, da massa de um átomo de carbono, certo? E essa massa, então, ela foi fixada arbitrariamente em 12 unidades de massa atômica. Okay? Então, ó, uma unidade de massa atômica vai equivaler, então, a 1/12avos da massa de um átomo de carbono. Okay? Para fazer isso, então, pegaram lá exatamente a massa, o átomo de carbono, né, e dividiram lá em 12 partes. E uma única parte dessa foi então definida como unidade de massa atômica. Okay? Então pegou carbono 12 e foi dividido em 12 partes iguais. Beleza? Então essa uma partezinha ela vale uma unidade de massa atômica. E uma unidade de massa atômica ela é exatamente 1/12avos do átomo de carbono. Tranquilo? Beleza. E essa unidade ela tem uma massa de 1,66 vezes 10 a menos 24. Ok? Vamos para frente. Então, ó, a massa atômica de um átomo, a gente vai falar que essa massa de um átomo, ela indica quantas vezes o átomo é mais pesado que 1/12 do átomo de carbono, que é uma unidade. Ok? Então, uma unidade de massa atômica, 1/12 átomos de 1/12avos, né, do átomo de carbono. Ok? Então, ó, se o número aqui, ó, eu tenho o carbono, certo? A massa atômica do carbono vai ser 12, certo? Tá aqui, ó. E a massa atômica do alumínio vai ser 27. Por quê? Porque o átomo de carbono pesa 12 vezes 1/12avos, certo? Do átomo de carbono. Beleza? Porque foi dele, nas 12 subdivisões dele, que surgiu então o valor de uma unidade de massa atômica. Beleza? O caso do alumínio, ó, ele vai ser representado, esse 27 representa o quê? Que ele é 20 vezes 1/12avos, né, do átomo de carbono. Beleza? Então, o alumínio ele tem a massa atômica de 27 unidades. Tranquilo? O carbono tem a massa atômica de 12 unidades. Então, ó, lembrar e deixa ficar bem enfatizado aí, ó, o número de massa ele é diferente de massa atômica. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons que eu tenho no núcleo de um átomo. Okay?
E a massa atômica, representada lá por U, ela é quantas vezes o átomo é mais pesado que uma unidade de 12 do átomo de carbono. Então, ó, de posse disso, a gente vai chegar numa outra coisa que é muito importante, que é a representação da massa lá na tabela periódica, da massa atômica, certo? Esse valor da massa atômica lá na tabela periódica de cada elemento, ela é, na verdade, a média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos. Beleza? Ou seja, se eu pegar aqui no caso do cloro, ele tem 75% do cloro que é encontrado na natureza, ele tem, ó, 35 aqui, ó, de unidade, massa atômica, 75% do cloro 37, né, que ele tem 37 unidades, representa 25% na natureza. Fazer a média ponderada é o seguinte, a gente vai colocar aqui, ó, que a massa atômica ela vai ser 35, ok? Que é a quantidade da massa atômica do átomo de cloro 35 vezes 75, que é a quantidade dele disponível na natureza, beleza? Mais 37, aqui, ó, da unidade do cloro 37 vezes 25, que é a quantidade dele encontrada na natureza, beleza? E para fazer essa média ponderada, então, dividimos pelo valor de 100. Isso daqui vai dar, então, que a massa atômica do cloro é de 35,5 unidades de massa atômica, beleza? E só para enfatizar, ele é 35,5 vezes uma unidade, né? 1/12 do átomo de carbono. Tranquilo? Vamos lá. Então, a massa molecular, veja, agora mudamos. Massa atômica, agora a massa molecular. A massa molecular, como o próprio nome diz, ela vai indicar quantas vezes a molécula de um composto é mais pesada do que 1/12 avos do carbono 12, beleza? Quantas vezes ela é mais pesada que um U. Vou falar aqui uma unidade agora de massa atômica, beleza? Se quando eu falar uma unidade de massa atômica, estou referindo então a 1/12 avos do carbono 12. Tranquilo? Então, ó, vou pegar aqui dois exemplos. Massa molecular da água, massa molecular da sacarose. C12. Vou colocar aqui sacarose. Isso, sacarose. Famoso açúcar. Beleza? Então, ó, como que a gente vai calcular essa massa molecular? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a soma das massas de cada átomo que compõe a molécula. Fica assim. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, deixa eu trocar a cor. Vou colocar aqui, ó. Olha só, eu tenho numa molécula de água, que é o H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Velho, ó, eu tenho hidrogênio e aqui embaixo tem um 2. Beleza? Então eu tenho 2 átomos de hidrogênio, quer dizer que eu tenho 2 vezes uma unidade atômica, porque a massa atômica, né, do átomo de hidrogênio é uma unidade. Beleza? Então eu tenho 2 vezes o hidrogênio mais uma vezes, o oxigênio, porque eu tenho um átomo de oxigênio na molécula de água. Ok? Então fica, ó, 2 vezes uma unidade mais uma vezes 16 unidades. Esse daqui relacionado ao oxigênio e esse daqui ao hidrogênio. Beleza? Ó, cor aqui. Vou trocar aqui, pessoas. Vai. Trocar, calma aí. Problemas técnicos. Então, ó, esse daqui relacionado ao hidrogênio e esse daqui do oxigênio. Ok? Então a gente faz a operaçãozinha aqui, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 16, 16. Isso dá que a massa molecular da água é 18 unidades. Beleza? Então aqui, ó, na sacarose, eu tenho 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Ok? Então quando a gente coloca aqui, ó, eu vou ter 12 vezes carbono mais 22 vezes o hidrogênio, mais 11 vezes a massa atômica do oxigênio. Ok?
Então, ó, a massa atômica do carbono são 12 unidades, do hidrogênio 1 unidade, do oxigênio 16 unidades. Beleza? Quando eu fizer então a soma, vou ter que a massa molecular ela é de 342 unidades para a sacarose. Beleza? Beleza. E agora a massa molecular no caso do fosfato de cálcio. E aqui a gente vai devagarzinho. Aqui eu tenho a massa atômica, né, dos elementos que eu tenho na molécula, que é o cálcio, o fósforo e o oxigênio. Okay? Então vamos contar quantos átomos de cálcio eu tenho nessa molécula. Eu tenho aqui, ó, 3. Perceba, ó, o índice aqui é 3. Então eu tenho 3 átomos de cálcio. Maravilha? Vamos lá. Mais quantos átomos de fósforo eu tenho? Perceba que aqui eu tenho parênteses. Beleza? Olha, eu tenho parênteses. E aqui fora do parênteses eu tenho o número 2. Certo? Então, ó, eu vou pegar o número 2 e vou distribuir. Quando não tem nada, significa que é 1. E 2 aqui, ó, vezes o 4. Beleza? Então, no caso do fósforo, eu tenho 2 fósforo que está aqui fora e vai multiplicar os átomos de fósforo que está ali dentro. Eu tenho 2 vezes 1. Então, eu tenho 2 átomos de fósforo. Então, é 2 vezes a massa atômica ali do fósforo. Mais o 2 vezes 4. Beleza? Dentro do parênteses eu tenho 4 oxigênio. Ó, 4 oxigênio lá dentro do parênteses. Mas eu tenho que multiplicar esse 4 pelo 2 que está aqui fora. Então, eu vou ter aqui 8 átomos de oxigênio. Beleza? Então, ó, a massa molecular, nesse caso, vai ser 3 vezes cálcio, a massa atômica do cálcio, 2 vezes a massa atômica do fósforo e 8 vezes a massa atômica do oxigênio. Beleza? 3 vezes a massa do cálcio, o cálcio lá é 40, mais 2 vezes aqui a massa do fósforo, que é 31, mais 8 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Beleza? 3 vezes aqui dá 120, mais 62, mais 80, mais 128. Estou conferindo. Vamos fazer a soma aqui, então. 8 vezes 16, 128. 128 mais 62 mais 120. Beleza? Isso daqui, então, ó, vai me dar que a massa molecular do fosfato de cálcio ela é igual a 310 gramas. Opa, gramas não, né? Perdão, unidades. Lá, 310 unidades atômicas. Beleza? Então anota a dica aí, ó. Quem está fora do parênteses multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Ok? É uma dúvida muito comum isso daí. Então não pode esquecer de fazer a multiplicação distribuindo aqui para todos os elementos que estão dentro do parêntese. Beleza? Os parênteses. Ok. Beleza. Uma outra coisa importante que a gente tem que saber é a quantidade, é o chamado número de Avogadro. Ok? O número de Avogadro ele vai ser dado aqui, ó, ele é representado por Na. Mol, né, é conhecido como a quantidade da matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 quilos ou 12 gramas de carbono. Certo? Então, ó, 1 mol é um mol, número de átomos em 12 gramas de carbono 12. Beleza? O carbono 12 foi outra vez utilizado aí empiricamente para fazer então a definição de mol. Quantos átomos, né, a gente tem em 12 gramas do carbono? E é a partir daí então que foi definido que um mol, né, um mol, medida de átomos, ele representa 6,02217 vezes 10 a 23 átomos. Beleza? Então, em um mol, a gente tem essa quantidade
aí de 6,02, mais ou menos, vezes 10 a 23 átomos. Ok? Isso veio, então, do estudo de 12 gramas de carbono. Esse valor a gente denominou, então, de constante de Avogadro, ou Na. Beleza? Representa aí, ó, 602 sextilhões e 300 quintilhões de átomos. É átomo pra caramba. Beleza? Então, 1 mol. Em 2018, a IUPAC apresentou numa publicação dela essa seguinte definição. E anote aí que é importante. 1 mol ele contém exatamente 6,022,14076 vezes 10 a 23 entidades elementares, certo? Essa entidade elementar ela pode ser, quando eu falo 1 mol de um átomo, 1 mol de molécula, 1 mol de íon, 1 mol de elétron, ou 1 mol de qualquer outra partícula ou grupo específico de partículas. Como assim, professor? Por exemplo, 1 mol de átomos ele representa 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Ok? Então, 1 mol de moléculas vai dar 6,02, 10 a 23 moléculas. 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Beleza? Então, essa daqui é a outra partícula ou um grupo específico de partículas. São os átomos, moléculas, elétrons. Posso falar até em canetas, bolas, carros. Okay? 1 mol de canetas, 6,02 vezes 10 a 23 canetas. Maravilha? E aí chegamos na famosa massa molar, que é representado pela letra maiúscula, o M. Ok? O que é essa massa molar? A massa molar ela vai ser aqui, ó, uma unidade de massa atômica é exatamente igual a 1 grama por mol. Okay? Quando a gente fala massa molar, é a massa, que é grama, por mol. Okay? Então, se eu tenho aqui o elemento oxigênio, ó, a massa atômica 16 unidades, massa molar 16 gramas por mol. Qual a quantidade de partículas? 6,02 vezes 10 a 23 átomos, porque eu tenho aqui 1 mol do oxigênio, 1 mol do mercúrio, 1 mol do enxofre. Beleza? Olha lá, a massa atômica do mercúrio, 201. A massa molar, 201 gramas por mol. Beleza? Lembrando que no sistema internacional, quando a gente representa assim, ó, gramas por mol, no sistema internacional a gente vai representar gramas, beleza? Espacinho lá, mol menos 1. Ok? Isso daqui é a mesma coisa. Então, tá aí. Beleza. Então, ó, massa molar. Eu tenho aqui, ó, uma unidade de massa, uma unidade atômica, 1 grama por mol. Não pode esquecer isso, beleza? Massa molar de uma molécula. Aqui peguei como exemplo, ó, o CO2. Beleza? Uma molécula, o CO2, por exemplo, tem 44 unidades massa atômica. Beleza? Então, a massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Vindo? Olha lá, uma molécula de água tem 18 gramas, certo? Então, quanto tem 2 moléculas de água? 2 moléculas de água vai ser o dobro, vai dar 36 gramas. Beleza? Mas, ó, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Ok? Beleza. Essa quantidade de matéria, que a gente está falando agora de mol, que é o número de mol, repare que aqui, ó, 2 moléculas de água, 36. Certo? Se eu dividir 36 por 2, vou chegar em 18, que 18 representa o quê? 18 gramas por mol. 18 gramas em 1 mol de água é a massa molar da água. Okay? Agora a gente vai ali, ó, a quantidade de matéria, né, o número de mol, que é representado pelo N minúsculo. Certo? O número de mol ele vai ser dado. O número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Ok? Então, ó, eu vou ter número de mol, vai ser grama dividido, né, se a gente colocar nas unidades, vai ser número de mol N, o M que é a massa, vou colocar aqui, e o M maiúsculo que é a massa molar, beleza? A unidade daqui, ó, do N, por exemplo, eu tenho grama,
dividido por grama, mol menos 1. Ok? Então, isso daqui, ó, daqui a unidade, o N, a unidade do N vai ser mol. Beleza? Ó, grama com grama cancela, o menos 1 aqui, ele vai ficar invertido, então dá 1 mol. Então, ó, a quantidade de matéria é representada pela unidade molecular aí, que é quem? Mol. Beleza? Não esqueça isso. Essa equação é extremamente importante quando a gente chegar na matéria de estequiometria, na parte das reações, balanceamento. Ok? Beleza. Então, ó, vamos aqui no exemplo para a gente finalizar, chegar na parte do final da nossa aula. Ok? Só para fixar esses conceitos aí que a gente passou hoje. Quantos átomos e moléculas existem em 196 gramas de ácido fosfórico? Né? O enunciado já me dá aqui, ó, as unidades, a massa atômica, que é 31, 16 para o oxigênio, 31, né, para o fósforo e uma unidade para aqui do hidrogênio. Beleza? Em 196 gramas. Bom, massa molar do ácido fosfórico a gente tem que calcular, certo? Então, ó, 3 vezes 1, isso daqui, ó, hidrogênio, fósforo e oxigênio, beleza? A representação de cada um, como a gente já viu um pouquinho anterior, um pouquinho atrás. Eu tenho o seguinte, que a massa molecular do ácido fosfórico, 98 unidades. Beleza? Mas ele me deu 196 gramas. Isso significa o quê? Que eu tenho que achar o número de mol. Certo? Que eu tenho aí. Quantos mols eu tenho do ácido fosfórico? Essa é a pergunta. Eu vou fazer o quê? Ó? Vou pegar a massa, dividir pela massa molecular, ok? Que é grama por mol. Lembrando, ó, um U é igual a 1 grama por mol. Beleza? Por isso que 98 unidades aqui, ó, virou 98 gramas aqui na nossa continha, ok? Eu tenho 196 gramas, que isso é dado lá pelo enunciado, dividido por 98. Eu tenho que o número de mols do ácido fosfórico em 136 gramas é 2. Eu tenho 2 mols aí nesse caso, beleza? Só que ele me pergunta quantos átomos e quantas moléculas. Então a gente vai para a segunda parte aqui da resolução, ok? Então já deixei lá anotado, ó, massa molecular 98 unidades, massa, aqui a massa molar 98 gramas por mol e o N eu tenho 2 mols, ok? 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tranquilo? Em 2 mols eu vou ter quantas moléculas? Okay? A gente faz assim, então, uma regrinha de 3. E a gente acha que em 2 mols a gente tem aí, ó, 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Okay? Primeira resposta que a gente tem aí. Agora a gente tem que saber a quantidade de átomos. Qual a quantidade de átomos? Então vamos lá, ó. Eu tenho quantas moléculas, certo? Quantos átomos por molécula eu vou ter? Então essa continha a gente vai fazer o seguinte: uma molécula. Eu tenho 3 átomos de hidrogênio, um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Beleza? Só que eu tenho 12,04 vezes 10 a 23. Beleza? Então é só multiplicar esse valor de moléculas do ácido por cada um aqui dos átomos, hidrogênio, fósforo e oxigênio. Ok? Dessa forma, eu vou achar as moléculas, eu vou achar okay, a quantidade de átomos de cada elemento que constitui essa molécula. Tranquilo? Então, vamos fazer as contas e quando a gente somar, né? Aqui, ó, no caso do hidrogênio, eu vou ter 36,12, no fósforo 12,4 e do oxigênio 48,16. Lembrando, todos eles multiplicados por 10 a 23 átomos de alguma coisa, átomos de hidrogênio, fósforo e oxigênio. Quando eu somar esses três, eu vou chegar então, eu tenho 96,32 vezes 10 a 23 átomos do ácido fosfórico. Beleza? Ok. Chegando aqui, a gente tem que falar uma última coisa que é o volume molar. Beleza. O que é o volume molar? Por definição, o volume molar ele é um volume que ocupa por um mol e o volume ocupado por um mol de uma substância, certo? E esse volume ocupado por um mol de uma substância é dado o nome de volume molar. Quais as condições?
né? Geralmente nas condições, geralmente não, nas condições naturais de pressão e temperatura, beleza? Guarda isso. Volume molar de substâncias sólidas e líquidas é muito variável, certo? E praticamente não sofre alteração em função da temperatura ou da pressão, beleza? Agora, o volume molar dos gases, quando ele mede nas mesmas condições de pressão e temperatura, ele é sempre o mesmo, ok? E ele é sempre o mesmo, e significa o quê? Que quando eu tenho lá a temperatura de 0 graus e 1 atm, são dados empíricos, né? Experimentais, 1 mol de gás, lembrando aqui, ó, gás, um gás ideal, a gente vai ver isso depois, ele mede 22,4 litros. Maravilha? Guarda isso daí, que isso é importante guardar. 1 mol igual a 22,4 litros nas condições naturais de temperatura e pressão, que isso significa 0 graus Celsius e 1 atm. Maravilha? Bora fazer um exemplo e acabar essa aula de hoje. Lembrando que esse 1 mol também pode ser moléculas, né? 1 mol de moléculas de qualquer gás. Ok. Então aqui a gente tem um exercício, né? Eu menti para vocês, a gente tem mais 2 exercícios, perdão. Bom, nesse primeiro exercício, ele vai falar o seguinte: o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, certo? Quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Beleza? Essa notícia foi dada aqui em torno de 2012. E vai fazer a seguinte pergunta, olha, uma questãozinha do Enem, hein? Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23, né, por mol, para a constante de Avogadro, okay, e a massa molar do cálcio de 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Beleza? Como todo exercício do Enem, a gente tem que tomar cuidado com, às vezes, a extensão aí do enunciado, beleza? Mas o enunciado ele traz todas as informações necessárias para a gente resolver o exercício. E repare que na primeira lá, ó, 500 miligramas de cálcio por dia, só que a quantidade recomendada então, é o quê? 1000, porque ele fala que a quantidade recomendada é o dobro, certo? Então, o recomendado ó, é 1 grama por dia, tá? Então, se a gente não ler com cuidado o enunciado, pode cair nessas pegadinhas aí, beleza? Ele fala o seguinte, ó, ele me dá o número da constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 átomos por mol, beleza? E a massa do cálcio de 40 gramas por mol. Ok? Então, de posse dessas informações, a gente vai aqui, ó, para a nossa pergunta. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Beleza? Vamos passar aqui no próximo. E aqui, olha só. Para fazer o quê? Primeiro, achar ali, ó, quanto que 1 grama representa. O quê? Quantos mols esse 1 grama representa de cálcio? Certo? Então, eu vou pegar 1 grama dividido por 40, que é a nossa fórmula da quantidade lá, ó. Número de mol é igual a massa dividido por massa molecular. Então, 1 dividido por 40, beleza? Fazendo essa conta, eu tenho o quê? O número de mol aqui é 0,025 mol de cálcio. Essa é a dose recomendada em mol, beleza? Só que a pergunta é em átomos. Então, a gente vai fazer o quê? Se 1 mol, certo? Tem 6 vezes 10 a 23 átomos, 0,025 tem quantos? A gente faz a regrinha de 3, beleza? Regra de 3, para quem não lembra, coloca aqui ó, unidades iguais embaixo de unidades iguais, ok? 6 vezes 10 a 23 átomos para 1 mol. Então, 0,025 mols tem quantos átomos? Beleza? A gente faz então a multiplicação em cruz, ok? Quando a gente fizer essa continha aí, ó, a gente vai ter que vai ser x, né, igual a 0,025 vezes 6 vezes 10 a 23. Isso vai me dar, então, 1,5 vezes 10 a 22. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é só. Agradeço vossa atenção e não deixe de assistir as aulas. Beleza? Qualquer dúvida, acesse os nossos canais aí tradicionais de
comunicação, ok? Estou à disposição.